Boa tarde a todos. Dia 13 de setembro, estamos dando início à aula inaugural do projeto SabInvest PUC-Rio Universitários na Bolsa de Valores. Aqui presente, além de mim, como o professor Roberto Gil Shoa, aqui do IAG, está o Luiz Dias, da SabInvest, que ele vai fazer uma apresentação institucional do que é a SAB, o que a SAB pode fazer por vocês, tá? E o presidente do Codemec, o Tomás Sá. Ok? Luiz, por gentileza. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa tarde. O professor Roberto já fez assim um trailer do que será esse evento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Gustavo Robichês, a professora Sandra Regina, que não está aqui conosco. Eu não conhecia pessoalmente. Boa tarde. A coordenação... E, perdão, desculpa a parte. É a Sandra Regina, coordenadora do nosso curso de administração. E presente também está o Luiz Pessoa, que é o diretor do departamento de administração do IAG. Tá? Vieram prestigiar aqui. Muito obrigado pela presença. Luiz Pessoa estava no evento da BVCAP? Não? Bem, e a coordenação imprescindível do professor Roberto Shoa, sem a qual não seria possível a gente ter um evento organizado como este, né? Bem, esse é a primeira atividade de uma série de atividades. O programa tem uma série de atividades, eu vou mostrar aqui a vocês em detalhe. Antes de começar, eu tenho 1 hora para fazer a apresentação e eu trouxe muito material. Mas antes de começar, eu queria pedir ao meu querido amigo Tomás Tosta de Sá, ex-presidente da CVM, que falasse algumas palavras. Eu, antes de começar, eu falei, Tomás, eu só vou te dar 5 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Então, Tomás, por favor. Ok, muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, cumprimento a todos e a todas. Agradeço estar voltando aqui à PUC. Eu sou formado em engenharia aqui pela PUC. Mais que formado em engenharia, fui do campeão universitário pela EPUC, futebol, substituindo o Kaká, que era da seleção brasileira. Mas não é esse Kaká que vocês estão pensando, não. Não, é o Kaká da seleção brasileira lá da década de 70, né? 80. Kaká com C. Mas eu formei em engenharia aqui, depois fui para os Estados Unidos, fiz mestrado na Universidade de Nova York e me dediquei ao mercado de capitais, fui presidente da CVM e fiz algumas inovações dentro da CVM em termos de desenvolvimento de mercado. O Codemec, que eu presido hoje, é sucessor do IBMEC. O Codemec é Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais. O IBMEC é Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, durante muito tempo foi um centro de ensino e fazia também estudos de desenvolvimento do mercado. Posteriormente, o Paulo Guedes e o Cláudio Haddad compraram a licença do IBMEC de dar a parte de ensino, e o Codemec ficou só com a parte de desenvolvimento de mercado. O ex-ministro Reis Veloso, já falecido, foi o presidente do Instituto IBMEC durante algumas décadas. Quando eu fui presidente da CVM, um dia eu recebi uma ligação dele me convocando para uma reunião do conselho do IBMEC. Falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Ah, não. Todo presidente da CVM é vice-presidente do IBMEC. Falei, então vou aí, não é? E assim que eu descobri que eu era vice-presidente do IBMEC. Posteriormente, o tempo passou, foi vendida a parte de ensino para o Paulo e para o Cláudio, e o IBMEC ficou só com a parte de desenvolvimento, e o Reis Veloso, de novo, me chamou, aí sim, para tocar essa área de desenvolvimento de mercado. A minha intenção era fazer um desenvolvimento de mercado que tirasse o monopólio que tinha sido do Rio de Janeiro, migrou para São Paulo. Eu morei 32 anos em São Paulo, tenho algo a ver com essa migração do mercado de capitais para lá, mas o Rio de Janeiro ele foi afetado, primeiro pela transferência
do mercado financeiro, o Open, que era feito no Rio de Janeiro, o Banco Central levou para São Paulo, e, posteriormente, o Nagy Narras se encarregou de acabar com a Bolsa do Rio de Janeiro, era um grande manipulador de mercado. Eu não tenho nada contra o especulador, mas sou absolutamente contrário ao manipulador. Tanto que eu fiz questão de julgamos e condenamos o Nagy Narras, que quebrou a Bolsa do Rio, com manipulação de mercado. Bem, mas hoje eu estou tocando o Codemec e é muito difícil você tocar uma entidade sucessora de um IBMEC que tinha uma marca. Vocês deem muito valor à marca. As pessoas não dão valor à marca. Eu digo que a marca, muitas vezes, é o que faz a diferença. E no caso do Codemec, eu estou tocando ele, tem um grupo de fundadores, quase todos esses presidentes da CVM. O Luiz Guilherme é um dos fundadores também, era presidente da ABAMEC do Rio de Janeiro, a Associação dos Analistas do Mercado de Capitais do Rio de Janeiro, a PIMEC depois, e o Luiz Guilherme Dias, ele está trabalhando comigo nessa área de levar o conhecimento, o desenvolvimento para o universitário do que é o mercado de capitais, não o mercado de capitais jogatina, o cara que quero ficar rico, arrisca. Eu não tenho nada contra isso, eu fui um dos responsáveis pela criação do mercado de opções no Brasil. Nessa época eu era assessor da presidência da Bolsa em São Paulo, eu morei 32 anos em São Paulo, e nós criamos o mercado de opções lá em São Paulo, mas que é, evidentemente, um instrumento altamente especulativo, mas também um instrumento de hedge, de proteção. As pessoas podem usar o mercado de opções corretamente no sentido de melhor proteção de suas aplicações. Bem, Luiz Guilherme, eu vou deixar você falar, que senão eu começo a contar a história, aí eu viro um contador de histórias. Eu gosto de contar história. Muito obrigado a vocês. Luiz Guilherme, a bola está com você. Professor. Ok, mas eu espero que você tenha falado tudo o que você desejava. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, vamos lá. Eu tenho Valdo, cadê você, Valdo? Tem alguma coisa que não está funcionando aqui. Pode ser um delay, eu já dei uns 3 cliques aqui. Nada que nos vença. Ele não está ligado? É a tecnologia, né? Enquanto não funciona, eu posso... vou para o efeito especial aqui. Eu posso paginar por aqui, não tem problema nenhum. Ok. Então, importante, antes de começar, eu tenho 1 hora menos. Eu tenho 50 minutos agora para fazer essa palestra. Eu trouxe muito material, né? E após as 15 horas, então nós vamos ter 30 minutos para perguntas. O mais importante realmente é ouvir vocês, né? Bom, então eu queria deixar essa mensagem para começar. E será que eu vou te dar esse trabalho? Eu fico aí. Não tem problema. Não, eu fico aí. Numa boa, Roberto. Bem, eu vou fazer uma abertura. Depois eu vou comentar para que existe o mercado de capitais. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas eu quero ressaltar alguns pontos. Por que investir em ações de empresas brasileiras? Por que motivo a gente deve investir em ações? Qual o principal risco ao investir em ações? E qual o retorno, ou seja, qual o benefício? Né? Depois a gente vai comentar uma pergunta que eu ouço toda hora. Como é que eu começo se eu não tenho dinheiro? O dinheiro nunca sobra. Né? Alguém já sentiu isso aqui? O dinheiro nunca sobra. Como é que eu escolho uma boa empresa? Esse talvez seja o
principal desafio. Porque na medida em que, se você investe em ação de uma empresa, não é, você tem que escolher que empresa você vai investir, que empresa você vai se tornar acionista, que empresa que você vai se tornar sócio, entre aspas. E aí vou fechar. Bem, esse programa ele contém uma série de atividades extracurriculares, não é? Então, vocês vão ter acesso a vídeos-aula, a podcasts semanais, a seminários. O próximo é sobre o case das lojas americanas, que eu acho que vocês vão gostar. E-books, e também, ao final, nós vamos ter um game. Vamos ter um game ao final no sentido de que vamos ter um evento de premiação daqueles que se tornaram finalistas desse game. Eu vou comentar isso mais adiante. E também vamos ter o suporte de um aplicativo que nós temos na companhia, com planilhas para facilitar o acesso. Bem, eu quero começar com 4 mensagens, para que você não esqueça. Primeira mensagem: o importante não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. Segundo, o caminho mais curto, por mais paradoxal que seja, para a riqueza é o longo prazo. O mais curto é o longo prazo. Terceiro, bolsa, o professor Roberto já falou isso. Bolsa, e o Tomás também, bolsa não é cassino, bolsa é técnica, é ciência. Tá? Isso é muito importante. E quarto e último, que eu não quero que você esqueça, ação é o melhor investimento que existe. Eu, quando falo isso, eu tomo um risco enorme. Não é? É o melhor investimento que existe, mas não é para qualquer um. Você tem que se educar, você tem que se informar. Senão, sai fora. Só para ter uma ideia aqui da turma, quem investe em ações? 1, 2, 3, 4. Ok. Ainda bem que tem 4 aqui. É raro. Em geral, 1, 2. Já foi comentado, o número de investidores cresceu expressivamente dos últimos anos para cá. Né? O professor Roberto já comentou, 600 mil em 2017, 800 mil em 2018, aí a curva foi para cima e hoje temos aí mais de 5 milhões de pessoas físicas investindo. Né? Existem vários motivos que justificam esse crescimento vertiginoso. Né? O principal deles, lá atrás, foi a taxa de juros Selic a 2% ao ano. Isso ajudou muito. Vocês vão entender por quê. E a educação também, que é muito pouca, vamos dizer assim, é insuficiente ainda para atingir uma massa que é o potencial de brasileiros que podem investir em ações, mas que já foi pior. No passado a educação era muito, muito escassa. Né? Bem, comparando com outros países, né, esses mais de 5 milhões de pessoas que investem hoje, né, são 3% da nossa... Não chega a 3%, é 2,6%. 3% da nossa população. Não sei se está dando para enxergar, Estados Unidos, 55%, ou seja, mais da metade da população americana investe em ações. Então, nós temos um potencial muito grande, porque em países em desenvolvimento, para não chamar de emergentes, em países em desenvolvimento, a taxa costuma ser da ordem de 5% ou mais da população que investe, de pessoas que investem em ações. Então, se nós temos 210 milhões de pessoas, de brasileiros, né, nós temos um potencial para chegar a 10 milhões. Então, se nós estamos com 5, nós temos ainda capacidade de dobrar esse número. Né? Mas falar é fácil. Agora, tem um comentário que eu não quero esquecer, que é o seguinte: esse crescimento ele teve um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo foi o fato de que o mercado ganhou mais investidores, a Bolsa ganhou mais investidores. Isso trouxe mais liquidez para o mercado. Isso revelou outras companhias que estavam escondidas, além de Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú e outras poucas. Mas muita gente entrou sem preparo, acreditando que Bolsa era cassino ou sendo influenciado por mídias sociais ou outros aspectos, ou seja, sem um preparo que, vamos dizer assim, criasse um processo mais sustentável, ou seja, saber o que está fazendo.
Okay? Isso vai ficar claro à medida que eu for conversando com vocês. Isso aqui é um slide provocativo que diz assim, dá para ganhar dinheiro começando a vida como engraxate? Parece um absurdo isso, mas dá. O maior investidor brasileiro, ou talvez um dos maiores, assim, talvez até do ponto de vista popular, é um sujeito chamado Luiz Barsi, que ele começou a vida como engraxate, né? E consta que ele tem um patrimônio de 4 bilhões de reais e que em 2021 e 2022 também, ele recebeu 300 milhões de reais de dividendos. Se você dividir por 12, dá 25 milhões por mês. Né? Considerando 25 dias úteis, é 1 milhão por dia. Nada mal, né? Isso vindo de dividendo, ou seja, está dormindo, está ganhando. Né? Esse é o Luiz Barsi. E ele tem uma frase aqui muito interessante, que eu gostaria de ler com vocês. Ele diz assim, os brasileiros foram seduzidos, induzidos e conduzidos, é bom que isso é sonoro, para realizar investimentos em renda fixa com a própria poupança. O brasileiro foi treinado para ser um aplicador de receber juros, ou seja, para ser um agiota. Olha que provocação. Não para ser um investidor na geração de riqueza. Aqui no Brasil, estamos condicionados a emprestar o dinheiro e receber um jurinho em troca. Se porventura as taxas de juros voltarem a subir, não é? Isso ele está falando lá atrás, eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal que veio para a Bolsa vai voltar para a renda fixa e não aconteceu outra coisa. Né? Lá atrás a taxa de juros estava a 2%, hoje está a 13,25% e não aconteceu outra coisa. Está todo mundo migrando para a renda fixa de volta, porque é mais seguro, o risco é menor. Como se o risco fosse um inimigo. Ele é, se você não conhece ele, se você não gerencia ele é inimigo mesmo. Nosso mercado é pequeno. O Brasil é o país do futuro, né? Esse negócio é chato. Eu ouço isso há anos. Acho que Tomás ouve até mais tempo do que eu, não, Tomás? O Brasil é o país do futuro. Quando é que chega esse futuro? Quando é que chega esse futuro? É ano que vem? Em 2030? Em 2050? Quando é que esse futuro chega? Né? Então, junto com Rússia, com Índia, China e mais Estados Unidos, apenas esses 5 países possuem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, mais de 100 milhões de habitantes e um PIB superior a 1 trilhão de dólares. Então, ouvindo isso, a gente diz, puxa, nós temos um potencial enorme. O diabo é que, com esse potencial enorme, a gente fica sempre, a gente não sai do presente, a gente fica sempre esperando o futuro chegar. Então, eu já comentei com vocês, né? Mas Estados Unidos tem 3 bolsas de valores, tem mais de 5 mil empresas, 60... Aqui está até um percentual maior do que eu comentei, né? 65% da população investindo e cerca de 210 milhões de investidores. Bom, nós temos essa dicotomia entre juros e bolsa. Quando eu falo bolsa, eu estou me referindo ao índice Bovespa, que é o principal termômetro da bolsa, que é um índice, vamos dizer assim, meio sem vergonha, né? Tem que tomar cuidado com as palavras. É um índice que não reflete exatamente o que é o mercado de ações, porque ele tem uma forte concentração, vou mostrar para vocês já já. Então, quando a bolsa sobe, os juros caem, quando os juros sobem, a bolsa cai, e fica nessa queda de braço. Um outro aspecto é a quantidade de acionistas por empresa. Há uma forte concentração de acionistas em poucas empresas, né? E se você observar essa imagem, né? Oi, TIM perdão, a Telefônica, que é a Vivo, a Oi e a TIM, juntas possuem mais de 4 milhões de investidores, pessoas físicas. Então, se a gente fala em 5 milhões de pessoas, apenas 3 empresas têm mais de 4 milhões. O outro aspecto é a forte concentração do índice Bovespa, que é o principal termômetro da Bolsa. Apenas 8 companhias detêm 50% desse índice, do volume negociado diariamente. E essas companhias, eu vou mostrar para vocês, estão em segmentos principalmente de commodities, petróleo e minério, Petrobras e Vale, e bancos, ou serviços financeiros, se você considerar Bradesco, Itaú e a própria B3. Né? Então, é muito forte a concentração. Isso gera um ciclo vicioso.
Quando você pergunta, você investe em ações? Seria a segunda pergunta para vocês. Em geral, eu ouço que na carteira tem Petrobras e Vale. Pode ser? Em geral, tem Petrobras e Vale. Por vários motivos. Petrobras é maior, Vale é uma bela empresa, mas Petrobras é maior, mas tem a coisa da influência forte do governo, né, para usar a Petrobras, sendo o maior acionista, né, sendo o principal acionista, o maior percentual de ações, ON, a União ela, tem o privilégio de usar, às vezes, a Petrobras como um instrumento de controle da inflação, o que não é sadio, especialmente para os minoritários. Aí é uma discussão, é um case, é uma outra discussão. E a Vale, embora seja uma empresa com fundamentos econômicos muito robustos, né, uma empresa que compete com as maiores mineradoras do mundo, mas a Vale tem um passivo ambiental lamentável, de 300 mortes, em Brumadinho e... Qual é o outro lugar? Brumadinho e Mariana, obrigado. Brumadinho foi pior. Então, é para pensar. Um outro aspecto é a importância do capital estrangeiro, que é para o bem e para o mal também. Porque mais da metade do percentual de investimento, de volume de ações negociadas diariamente na Bolsa, é de capital estrangeiro. Então, isso é bom, sim, nós não temos nada contra o capital estrangeiro, mas isso tem um aspecto aí que pode ser negativo e prejudicial a nós, que é a dependência desse capital. Vou mostrar para vocês já uma figura. Então, não é um fluxo regular, como vocês podem ver, e o pior de tudo é o sobe e desce, é a forte volatilidade que o capital estrangeiro tem na Bolsa Brasileira, né? Então, de janeiro a julho de 2022, o saldo líquido foi de 43,8 bilhões e, em 2023, de 24 bilhões. Quer dizer, houve uma queda violentíssima aí de mais de 55%. Então, em 2023, este ano, entraram 71 bilhões de reais na Bolsa e até 25 de agosto, o saldo ainda era positivo em 12 bilhões e 300 milhões. Hoje está um pouquinho menos, não chega a 11 bilhões. Ou seja, mais saídas do que entradas. Então, o capital estrangeiro é bom, mas a volatilidade não é boa. Então, se nós tivéssemos mais investidores individuais como vocês, né, isso provocaria um equilíbrio, porque os investidores individuais representam... Eu vou voltar aqui. Em algum lugar eu tenho isso. Os investidores individuais representam algo em torno de 16%. Dos 55% de estrangeiros, os individuais, nós, 16%. Bom, aqui eu tenho um videozinho que eu gostaria de passar para vocês. É sobre os influenciadores. Eu acho que é só navegar pelo YouTube, não é? Eu tinha um link. Olha, quando eu falo para as pessoas que eu comprei um carro desse, que é uma Porsche, barata, as pessoas falam, como que compra uma Porsche barata? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo na vida é aprender a surfar as oportunidades de preços baratos, sim. Tudo entra em liquidação. Se as pessoas se apertam, elas vendem barato. E o caixa é rei. Ou seja, você fazer dinheiro para você comprar, surfar essas oportunidades, é isso que faz uma grande diferença. Aí você deve estar se perguntando, putz, Carol, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou surfar essas oportunidades? Você tem que começar de algum lugar. Com R$100 que seja, você já pode surfar essas oportunidades na Bolsa de Valores e ganhar muito dinheiro. E mesmo que você não tenha dinheiro, eu estou contratando, estou chamando mais gente para trabalhar com o meu dinheiro sem risco para elas. Se você não está entendendo nada do que eu estou te falando, deixa eu te explicar. Eu estou há 17 anos no mercado financeiro e estamos vivendo o melhor momento para você começar finalmente
a surfar a bolsa de valores. E essas oportunidades de comprar barato e vender mais caro. Seja bolsa, seja um carro, um terreno, qualquer coisa que você fizer na sua vida, você tem que pensar em comprar barato e vender caro. E eu vou explicar tudo isso no meu evento mais esperado. São 4 aulas, online e de graça. Sem blá blá blá, nem enrolação. Vou te explicar o que funciona. E sabe como eu sei que funciona? Eu já ensinei mais de 67 mil pessoas a terem lucros diários. Isso usando só a internet. E se você só tem um celular, não tem nenhum computador, não tem problema. Eu tenho certeza que seu 2023 vai ser diferente. Porque de uma vez por todas, você vai entender que você merece ganhar mais dinheiro e ter a vida que você sempre sonhou. Clique no botão Saiba Mais e vem comigo. Você não tem nada a perder. Online e de graça. E você vai aprender tudo isso em 30 dias, usando 1 horinha do seu dia. Clique aí e eu te vejo lá. Beleza, né? De graça, R$100, clica aqui, faz o cursinho dela de graça, compra um Porsche. Sem risco. Obrigado, Roberto. E compra um Porsche. Quem é que não quer essa modelo? Não é? Então, o influenciador está aí, são 515, né? Tem mais de 1.000 perfis, com 165, quase 166 mil seguidores e por aí vai. Tudo bem, nada contra. A mídia social está aí, veio para ficar e vai continuar. Mas se educar por aí me parece que não é o caminho. Especialmente quando a gente ouve, desculpe a expressão, uma baboseira como essa aqui da Carol. Ela comprou o Porsche dela, o segredo ela já deu para a gente, você compra barato e vende caro, simples assim. Qualquer idiota faz isso, né? Maravilha. Bom, então muito cuidado com o chamado efeito manada, né? Existe a teoria da opinião contrária. Assim, quando há quase unanimidade, e a Bolsa sofre esse efeito de quase unanimidade, a probabilidade do mercado estar errado é muito grande. O Nelson Rodrigues, ele dizia, jornalista famoso, ele dizia, a unanimidade é burra. Porque é burra. Não é possível que todos nós pensemos da mesma forma. Não é possível. Alguém deve estar... Enfim, quando todos pensam da mesma forma, ninguém está pensando. Né? Está aqui um ditado. Então, ora é compra, 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 ora é vende, 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 é o efeito manada. Né? E aí tem uma imagem muito curiosa, que vou mostrar já já, que diz o seguinte. Bom, eu estou entrando aqui na parte 2. Os principais agentes do mercado, já vou comentar o que eu queria sobre o efeito manada. Não é? Então, os principais agentes do mercado são as empresas e os investidores. O meio de campo, quem faz é o próprio mercado, são os intermediários. Ok? E os analistas, não é? Eles acompanham as informações, seja sobre as empresas, sejam sobre os investidores e até sobre os próprios intermediários. Então, o mercado de ações não é para qualquer um. Então, tem uma piadinha que diz assim, o filho pergunta para o pai, pai, como é que funciona esse negócio de mercado de ações? Aí o pai responde, bom, você coloca o dinheiro nele e por alguma razão você perde o dinheiro. E aí você entra em pânico e vende tudo. E alguém que é mais esperto que você ganha dinheiro no seu lugar. Isso é uma imagem, é um meme que a gente tem e que a gente tem que tomar cuidado porque não é bem isso. Toda vez, eu já ouvi histórias de que o sujeito perdeu tudo na bolsa. Mas como é que um cara consegue perder tudo na bolsa? Como é que um cara consegue? Me conta de novo como é que foi essa história. Bem, ele teve uma informação, de uma dica que não sei o quê. Em geral, tem um negócio assim meio esquisito. Pode perceber isso. Então, bolsa não é cassino. Segundo Paul Samuelson, Nobel de Economia em 70, ele diz que investir deveria ser tão monótono quanto ver a grama crescer. Imagina você sentado no seu jardim, vendo a grama crescer. Não é? Se você quiser emoção, se você quiser adrenalina, pega um dinheiro e vai para Las Vegas. Lá você vai ter emoção. Bolsa não é para emoção. Embora muita gente aposte, muita gente jogue, o que não é crime. Então, se você olhar aquilo que influencia a nossa cultura, né, por tipos de pessoas, tipos de investimentos que as pessoas utilizam, você vai ver que a caderneta de poupança é o maior número de aplicações, e a bolsa é talvez o pior, né? Tem o ouro ali, moeda estrangeira e tal, mas ações na bolsa de valores representam apenas
2%. Todo esse material vai ficar disponível para vocês no Moodle, tá? Bem, um outro aspecto é a coisa do bem de raiz, que é o imóvel, a casa própria, que a nossa cultura tem isso de maneira muito arraigada, muito forte, né? Então, com uma renda familiar a partir de R$1.000, você compra a sua casa própria, com um salão de festas, playground, fitness externo, tem aquele negócio da varanda gourmet, não tem? Para você fazer o churrasquinho no fim de semana, né? Que também é um outro negócio para você pensar duas vezes, né? Diz que o inglês, em geral, não tem casa própria, né? A casa própria é um passivo, eu vou comentar isso já já. Bom, aqui nós temos uma dúvida entre Mega Sena e educação. Você passa na loteria, fila para Mega Sena. Aí tem um guichê do lado, que é o guichê da educação, o cara está dormindo lá, né? Ninguém se interessa por isso, né? A grande maioria não se interessa por isso. Portanto, falta educação. Falta educação. Uma coisa básica é qual é a diferença entre ativos e passivos. E eu não estou falando aqui de ativo contábil, nem de passivo contábil. Eu estou falando de ativo financeiro e passivo financeiro. Qual é a diferença? Ativo gera patrimônio. O que eu estou chamando de ativo? Ações, títulos, imóvel para gerar renda, é um ativo. O próprio é um passivo. Passivo gera dívida. Imóvel, automóvel, celular, lanche, helicóptero, o que você quiser. Tudo aquilo que enche os olhos. Que tal deixar o dinheiro trabalhar para você? Enquanto você está dormindo, enquanto você está estudando, enquanto você está se divertindo, que tal deixar o dinheiro trabalhar para você? Olha a diferença que faz no tempo as curvas de rendimento de 6% e 8% ao ano. É uma diferença abissal ao longo do tempo. Mas o mercado não é para bobinhos, não é para qualquer um, né? Então o sujeito diz assim para o outro: o que eu perdi tu pagas e o que eu ganho tu perdes. Isso é uma deformação. Isso não é o mercado. Isso é um jogo. Porque num jogo, quando um ganha, o outro perde. Bem, então nós temos que fazer uma escolha entre se queremos ser sardinhas ou se queremos ser tubarões. Tubarões não é uma boa opção, não é? E o tubarão tem um negócio, ele não precisa nem fazer força para comer a sardinha. Ele abrindo a boca, a sardinha entra. Mais ou menos assim, uma outra metáfora seriam lobos e ovelhas, né? Quem você prefere ser, né? Eu digo, quando existe uma deformação de mercado. Nenhum mercado é perfeito, né? Nenhum mercado é eficiente. Mas, às vezes, a deformação, a deficiência é muito elevada. E aí que a gente tem que tomar cuidado. E a maneira de sair disso, a maneira de não cair na vala comum, que muita gente cai, é educação, é informação. Bom, especular ou investir? Meu amigo Tomás já comentou, nada contra a especulação, nada contra o curto prazo. Entretanto, para você se meter nisso, para você fazer day trade, ou swing trade, ou opções, ou termo futuro, ou o que quer que seja, ou o que quer que não seja mercado à vista com fundamentos, eu vou bater muito nessa tecla, não é para iniciantes. Se você quiser ser um profissional de trading, tudo bem, mas se prepara, porque não é para qualquer um. O mercado à vista não é para qualquer um. Dirá o mercado de derivativos. Então, a especulação financeira não é crime, mas um jogo no qual os players, mais bem inseridos no mercado, buscam lucros altos no curto prazo e tiram vantagem de euforia econômica. Então, não é para nós, vamos dizer assim, né? A não ser que a gente queira ser um profissional nisso. Então, não deve ser praticada por iniciantes ou por quem busca a formação de patrimônio no longo prazo. Esse, sim, é o verdadeiro investidor. Por que ações? Por vários motivos. Liberdade financeira, comprar coisas que queremos ou necessitamos, melhor ainda, né? Nem sempre a gente precisa de um carro do último tipo, uma SUV, Hilux, não sei das quantas. E a questão talvez mais assim frágil, o mais que requer mais atenção da gente é que o modelo de aposentadoria está falido no mundo, não é só no Brasil. Então, investir se tornou uma necessidade. A gente precisa investir, a gente precisa poupar e investir.
E a única maneira de se aposentar é a única maneira, investindo, poupando, é a única maneira que você tem de se aposentar e manter o padrão de vida atual. Aí eu olho para vocês, vejo no rosto de vocês muito brilho, né? Vejo ainda muito tempo até a aposentadoria, e você pode me perguntar com toda razão, mas vem cá, eu começo a investir amanhã, e daqui a 3 anos, sei lá, eu juntei, né? Está lá o meu dinheiro rendendo, e eu resolvi trocar de carro, eu resolvi fazer uma viagem e tal. Posso? Claro que pode, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas a cada resgate que você fizer, a cada consumo que você fizer, você está diminuindo a sua capacidade de ter um patrimônio mais adiante que seja favorável, vamos dizer assim, à sua terceira idade. Você vai ter mais dificuldade para ganhar dinheiro, você vai ter mais limitações físicas, você vai ter, enfim, uma série de fatos, remédios e aposentadoria e, como é que se diz, planos de saúde, coisas dessa natureza. Um dia o futuro chega. Então, vale a pena esperar? Então, aos 18 anos, o desejo é ter um carro. Aos 25, um carro melhor. Aos 35, ter uma casa. Aos 45, uma casa melhor. Aos 55, se aposentar. E aos 65, ter começado a investir aos 18. Isso aqui é um negócio interessante. Várias pessoas com quem eu converso dizem, pois é, se eu tivesse começado a investir lá atrás, hoje eu teria... Já era. E aqui apenas uma mera comparação, né? Começando aos 23, com 3 mil reais, investindo 10% disso todo mês, 300 reais, conseguindo uma rentabilidade mensal de 0,8, que não é uma coisa assim tão fácil, né? Eu devo advertir, não é? Aos 65 anos. Se você começou aos 23, você acumulou mais de 2 milhões de reais. Se você começou aos 32, você acumulou pouco mais de 840 mil reais. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Bem, o modelo de previdência está falido, o rombo cresce a cada ano. Quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? A responsabilidade mudou, ela passou do governo para você, indivíduo, para nós. E não é bom contar com a sorte, né? E aí tem uma estatística dramática que diz que 60% dos brasileiros não têm alguma reserva financeira para aposentadoria. Isso é grave. Então, de onde virá o dinheiro para pagar o plano de saúde? Essa aqui é a grande questão. Aí tem aqui uma provocação, se você quer ficar rico ou ter dinheiro, né? O pessoal de baixo ficou rico e tem dinheiro. O pessoal de cima usa o dinheiro como ostentação, porque eu sou melhor que você, o outro comprou um helicóptero, podia ter alugado, né, que é mais inteligente, e o outro chega até a acender um charuto, né? Esse cara aqui talvez seja o mais esperto, porque ele simplesmente tem 50% da Apple. Todo o investimento dele foi em empresas sólidas, de bons fundamentos. Dá uma olhada. Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron e por aí vai. Esse é o Warren Buffett, que é o nosso guru. Então, tem a questão do risco e do retorno, né? Então, a dica que fica, né? Eu não gosto de dicas, mas vamos dizer assim, atenção para... Primeiro olha o risco, primeiro vê logo a má notícia que poderia vir eventualmente, e depois olha o retorno. Porque a gente tenta se iludir, né, com a coisa do auto-engano, e isso é muito perigoso, né? Então, primeiro olha o risco, mede o risco, faz um esforçozinho, demora um pouco mais, mas primeiro... dê-se conta do risco que você está assumindo. E ação, obviamente, tem risco. Nesse gráfico aqui, que mostra o crescimento do risco de forma linear, né? O que tem no risco é a renda fixa, né? Com os títulos públicos e os fundos de renda fixa. Depois, ações, é um gráfico muito simplório, né? E o negócio próprio, você vai montar a sua empresa, não é? Não se iluda, você está investindo em algo que tem o maior risco de todos. Então, como ações vêm antes, e ações você pode escolher a empresa que você deseja investir, e você pode mudar de ideia mais adiante, coisa que no seu negócio não. Se o seu negócio for mal, você quebra. Se o negócio for mal da empresa que você investiu for mal, você pode mudar. Percebe? Mas nada contra o negócio próprio, muito pelo contrário. Sou fã ardoroso do negócio próprio. Aí a gente pergunta, mas a gente vai para a renda fixa ou vai para a renda variável? Renda fixa tem uma série de vantagens, né?
A renda variável tem outras vantagens e desvantagens. Ambas têm vantagens e desvantagens, né? O que me chama a atenção aqui nessa imagem, assim, basicamente, renda fixa oferece mais segurança por ter menor risco, e a variável é o inverso. Muito bem. Mas aí é interessante, né, que a indução de que renda fixa deva ter a maior parcela na sua carteira, no seu portfólio, e a renda variável menos. Isso é uma coisa que só tem uma explicação, que é a explicação cultural. Por quê? Eu conheço muita gente que tem investimento em 100% em ações, não é nem em renda variável, é especificamente em ações. Mas são ações que são estudadas, são feitas contas, é feito acompanhamento, enfim. Quando os juros caem, tudo muda. O horizonte de investimento das pessoas alonga, o custo de capital das empresas fica mais barato e iniciativas que não eram viáveis antes se tornam viáveis. Maravilha. Então, era 2%, chegou a 5,25%. Quando era 5,25%, tudo que era de renda fixa, poupança, tesouro, CDB, etc., dava rendimento líquido, ganho real líquido, a 5,25%. Agora não. Na verdade, agora é 13,25%. Né? Não faz muita diferença esse meio ponto. Né? Já está aí um nível de especulação. É hoje o Copom? É hoje, semana que vem. Mas o Copom está para se reunir e há uma especulação em torno de mais 50 pontos base, quer dizer, cair para 12,75, o que seria sadio, né? Mas o diabo é que a inflação ainda está ali querendo morder, não só aqui, Estados Unidos principalmente. Então, hoje o cenário está muito mais favorável para a renda fixa, por causa da taxa de juros estar nesse patamar. Então, se você quer realmente ficar rico, e nada contra isso, é uma coisa engraçada, porque o símbolo da poupança é um porquinho, né? Quer dizer, é uma coisa suja, né? Podia ser um animal, podia ser um castor, né? Mas não, é um porco, né? Então, se você quer mesmo ficar rico, invista em ações de uma boa empresa. Microfone um pouquinho mais próximo. Tá legal, obrigado, Waldo. Ah, que bom. Que bom, que bom. Eu posso sair daqui. Ok, pessoal. Então, seja sócio. Tomás tinha um projeto, e eu acho que ele tem ainda vivo, né? O projeto era seja sócio. Seja sócio. Então, você vai daqui para Petrópolis, passa pelo pedágio lá, e aí você recebe um flyer dizendo seja sócio da empresa que administra essa concessão rodoviária, né? E das razões, né? Você guarda aquilo, que você não vai ler aquilo naquela hora, mas é interessante esse tipo de informação, né? Ou seja, por que você deve ser sócio de uma concessionária de transportes rodoviários, né? Ações, como vocês bem sabem, são cotas, né? Partes, né? Pedaços do patrimônio de uma empresa, que são distribuídas aos acionistas, e ao comprar uma ação você se torna sócio, entre aspas, da companhia. Uau! Cadê você, Waldo? Eu fui para o primeiro slide, mas eu posso aqui voltar para onde eu estava. Olha, por aqui é mais fácil, né? Por que será que ele fez essa pegadinha comigo? Eu vou aqui no físico, que eu não erro. Aqui eu já passei, aqui eu já passei, eu estava... Enquanto... Permite só uma parte? Claro. Alguém deixou de assinar aqui a lista de presença do evento? Ok. Isso. Eu apertei aqui. Tá legal. Obrigado, Valdo. Então, olhando o lado positivo, né, de investir em ações, né, o lado dos ganhos, né? Espera aí, pessoal, eu estou só tentando me entender aqui com... eu prefiro ir no físico.
ver se agora vai. Ok. Ok. Então, olhando para aquilo que a gente tem interesse, que é a rentabilidade, né? Que no caso das ações é variável, por isso chama-se renda variável, você tem duas formas de possibilidades de ganhos. Uma que é a participação nos lucros, que são os dividendos. Lembra do Luiz Barsi com os 300 milhões em 2021? Pois é, vem daí, vem do lucro. E o ganho de capital na venda de uma ação, ou seja, pela valorização de uma ação. Você comprou a 10 e vendeu a 15, você ganhou 50%. E paga os impostos, naturalmente, dependendo do momento que você vende. Mas para que vender se é bom, se te dá dividendos? Não é? Os dividendos são isentos de imposto de renda, por enquanto. Por enquanto. Mas o ideal seria que eles continuassem isentos, mas aí é uma outra discussão. Bem, o Tomás vai escrever um livro, ele vai começar amanhã, sobre o capitalismo solidário. Né? Já existem iniciativas em comunidades carentes, em comunidades de pessoas vulneráveis, né? Chamado favelado investidor. Não sei se vocês já tiveram informação sobre isso. Né? Esse dado de 359 mil no YouTube, 658 mil no Instagram, é um dado até desatualizado. Eu acho que hoje tem mais. Né? É uma dupla paulistana estimulando, parece que é a favela de Paraisópolis, se eu não me engano, estimulando a favela a investir em bolsa. Então, um dos caras resolveu criar cursos e educar e levou o grupo dele. Né? É uma coisa muito interessante, capitalismo para todos. Então, para fechar esse bloco, vale a pena entrar nessa, né? Ser um investidor inteligente, né? Que é inclusive título de um grande livro que eu vou recomendar para vocês no final. Então, entre renda fixa e... Bom, primeiro, entre investimento e consumo, sem dúvida, investimento. Mas, de vez em quando, um shopping não dá, né? De vez em quando tem que tomar um shopping, né? Entre investimento e renda fixa e variável, fico com variável e aprendo a tomar risco, aprendo a fazer com que o risco seja meu aliado, compro ações e eu serei, então, um investidor inteligente, porque ação... O Walter, você vai ficar com raiva de mim. Estou te dando um trabalhão. Eu me perdi de novo aqui. Ação é o melhor investimento que existe. Mas não é para qualquer um. Beleza? Bom, não vou fazer aqui a animação porque não precisa. Olha o que acontece quando a gente pensa no curto prazo. Né? Você pode ter tido uma perda de curto prazo aqui, lá no 2022, talvez. Por quê? Porque a sua carteira caiu, né? Se desvalorizou por vários motivos, né? E você ficou apavorado e vendeu. Não devia ter feito isso. Mais adiante, se você tivesse permanecido, você teria um ganho de curto prazo, ainda em 2023, digamos. Mas se você ainda tivesse persistência, disciplina, né, você poderia ter um ganho maior no longo prazo. E os gráficos dos índices mostram isso. Até os índices que têm maior risco, como de ações chamadas small caps, ações de menor valor de mercado. Aqui, um gráfico de evolução mensal do Ibovespa desde 2011 até 2021. Eu aceito a sua crítica dizendo, poxa, mas está desatualizado. Tudo bem, está desatualizado. Mas o que importa, o que eu gosto de mostrar no longo prazo, surra, hein, Roberto? Tem que dar mais aula, rapaz. É mais fácil. O toque tem que ser sutil. Pois é.
Então, vamos voltar aqui. Ok. Então, você repara na linha tracejada aquilo que a gente chama de tendência primária, tendência de longo prazo, não é? Com todo sobe e desce, e olha esse mergulho aqui em 2016, né? Aqui o 2008 está para trás, né? Olha esse outro mergulho aqui, isso aqui é pandemia, isso aqui, se eu não me engano, foi o governo Dilma, e aqui não cabe nenhuma discussão política, não é? Mas, no longo prazo, a tendência é primária. Então, nós temos que lidar com as forças do mercado, porque elas é que orientam, elas é que regulam ou desregulam o mercado e fazem com que hajam essas oscilações ou essa ciclotimia, que é até um nome bom para impressionar o chefe. É o conflito, é a queda de braço entre medo e ganância, né? O excesso de medo, quando tudo vai mal, você se desespera e vende, e o excesso de ganância, quando você vê que a ação está começando a se valorizar e você quer comprar mais, pelo fato, por simples fato dela estar se valorizando, né? É muito pouco isso, né? Então, por exemplo, minha carteira está subindo, minha carteira estava com R$107 mil numa determinada data. Aí, mais adiante, 109 mil, maravilha. Mais adiante, ainda 112 mil. Puxa, eu estou bombando, né? Então, eu vou ficar rico, eu estou achando isso máximo, fantástico. Aí vem a ganância. Cuidado com ela, deixa a ganância quieta. Por quê? Porque pode inverter, né? Do 109 voltou para 108, do 108 voltou para caiu para 103, do 103 chegou a 96. E aí eu fico desesperado, acho que o mundo vai acabar e que vem o medo, e aí eu fico na dúvida, o que eu faço, né? Aí é só seguir os mestres. Foca no valor do negócio. Se o negócio tem valor, e se você utiliza, né, aí a teoria explica de uma forma assim, indiscutível, né? Se você operar ali na margem de segurança, maravilha, né? Margem de segurança é sempre algo interessante. Você repara que a renda fixa, ela atrai você pela segurança, mas a renda variável, se você também usar a margem de segurança, você também pode se dar muito bem, percebe? Então, nós estamos falando aqui do maior selecionador de ações global do século XX, que era o John Templeton. Bem, e uma advertência, estou de olho aqui nos slides e na hora. Uma advertência é tomar cuidado com os projetistas. Cuidado com os projetistas, porque, em geral, o que eles gostam de fazer é de projetar. Eles raramente acertam. Quando acertam, eles falam, tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer. Mas eles raramente acertam. Porque o negócio deles não é acertar, o negócio deles é projetar. Ok? Então, aqui tem uma projeção e, logo em seguida, uma revisão da projeção, não é? Explicando por que não acertou e blá, 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 blá. Isso vem de um estrategista-chefe de uma grande corretora. Aí você diz, mas como é que eu vou começar a investir se eu não tenho dinheiro? Eu digo, olha, você vai ter que mudar o seu modelo mental, o seu mindset, né? Então, diz o Mark Gord, que escreveu um livro interessante que eu recomendo para vocês, que a sua riqueza futura ela é determinada pelo quanto você economiza e investe, não pelo quanto você gasta. Então, é aquela história. O importante não é quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. E ele vai mais adiante e diz, olha que coisa interessante, muitos compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, e no Brasil você tem milhares de ofertas de crédito, a uma taxa enorme, para mostrar aquilo que não são a pessoas de quem nem gostam. Então, por que você faz isso? Você está seguindo uma manada, mas uma manada que não... Bem, então ele fala nos baldes de ouro, né, que você precisa ter uma segunda fonte, que seria a fonte dos seus investimentos, do dinheiro trabalhando para você, não é? Como é que eu começo? Objetivo, estratégia. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Objetivo e estratégia é fundamental. Selecionar uma corretora. No Brasil, você tem corretoras que estão todas lá subordinadas ao Banco Central, a CVM, enfim. Você tem corretoras muito bem aparelhadas, estruturadas, né? Corretoras independentes, corretoras de bancos, né? Você precisa ter a sua para ter a sua conta de investimento.
se informar sobre as taxas de investimento, porque senão você sempre pode cair na armadilha de que você vai ter um rendimento X, mas aquele não é o rendimento líquido, é o rendimento bruto, que incide em taxas e impostos, né? E aprender fazendo. Tem que sentir na carne. Né? E vigiar de perto os investimentos. Taxa de investimento, corretagem. As corretoras cobram para você ter acesso ao sistema de mercado. Pode ser uma porcentagem da operação, um valor fixo. Algumas corretoras estão dando corretagem grátis. Mas também não dão serviços assim que você fique satisfeito, né? E a custódia também, que é a guarda, né? É um valor mensal cobrado pela guarda, que varia também pode ser gratuita, né? Então é importante você levar em consideração as taxas que existem, né? Agora vem aquilo que eu considero que é o maior desafio. Como é que eu escolho a empresa? Como é que eu defino qual a empresa que realmente eu vou tomar risco? O nosso mercado é pequeno. Já falamos sobre isso, né? Nós temos hoje cerca de 450 companhias e apenas 5 milhões e alguma coisa de investidores individuais. Portanto, nosso mercado é sujeito à forte influência de poucos especuladores profissionais, que são os tubarões. E é com eles que você tem que tomar cuidado, porque eles acabam sendo o mercado, eles acabam sendo o senhor mercado, aquele que acorda de manhã, às vezes, de bom humor, e aí tudo sobe, e no dia seguinte eles estão de mau humor e tudo cai, e isso influencia as decisões de muita gente despreparada. Então, você precisa conhecer as melhores e também as piores. Existem empresas boas para investir, empresas com boa governança, empresas com fundamentos sólidos, com desempenho consistente, empresas com boas estratégias de negócio, empresas que são capazes de competir com similares estrangeiras de igual para igual. Nós temos isso no Brasil. As duas técnicas consagradas são a técnica fundamentalista, que é a técnica que a gente se baseia mais, né, que foca a empresa, e a técnica grafista ou técnica, né, análise técnica, né, que foca a ação da empresa. O Barsi, aquele investidor que era engraxate, ele diz assim: eu não invisto em ação, eu invisto em empresa. Eu acho que ele foi muito feliz com essa frase. Porque a ação é uma consequência da gestão, da governança de uma empresa. A ação pode estar desvalorizada nesse momento, mas não significa que a empresa não tenha bons fundamentos, não tenha uma boa governança. E como é que eu identifico se a empresa é boa? Se as vendas estão crescendo, se o lucro está crescendo, se ela está gerando caixa, se ela está se endividando e esse endividamento é equilibrado, é exagerado, se ela está dando retorno ao acionista, se ela está tendo uma boa governança corporativa, se a ação dela está se valorizando, ou pelos dividendos que ela paga, pelo payout. Diz o Warren Buffett, aquele guru, lembra? Se uma empresa vai bem, a sua ação acabará subindo. Então, a valorização da ação é uma consequência da governança da empresa, da boa governança da empresa. Uma boa governança tende a ter uma boa valorização ao longo do tempo. Um exemplo aqui de Renner, né? Isso aqui é uma tela de um aplicativo que a gente usa, né? Observa, em 2020, pandemia, que a receita deu um mergulho para baixo, é a primeira curva, tá? A dívida sobe um pouco, dá um soluço para cima, o EBITDA cai, e o resultado líquido fica ali estável. Isso é gestão. E depois, 2021 e 2022, ela volta a ser ascendente. Uma empresa de varejo. Né? Mas, ao que tudo indica, por esse gráfico aqui que mostra 10.000, 2020, 13 anos de desempenho, né? Me parece que é um negócio interessante. Uma outra empresa não tão conhecida, é uma small cap, que é a SLC Agrícola, também teve, nesse mesmo período, sim, 2010 a 2022, também um desempenho interessante. Essa nem se preocupou com pandemia. Repara que na pandemia ela subiu. Né? Agronegócio, né? Alimentos. Bom,
Estou tomando um cuidado enorme, professor. Mas está indo bem. Então, diz Warren Buffett que você deve investir como um casamento católico para o resto da vida. Muita gente se separa no meio do caminho, não é? Mas, pelo menos, numa linha de um pensamento católico, se você estuda uma empresa, se torna acionista dela, e se ela te dá bons dividendos, não faz muito sentido você vendê-la mais adiante. Claro que se surge uma emergência, é uma outra história, não é? Mas, em tese, se ela está te dando dividendos, fica com ela. Fica com ela. Eu tenho um vídeo aqui que é imperdível, mas eu vou preferir que vocês vejam isso depois, para não tomar muito tempo e a gente abrir para perguntas. Eu prefiro assim. De acordo, mestre? Mas vale a pena para ver a simplicidade que é a vida deste cara, que é um dos homens mais ricos do mundo. Eu, quando me refiro à riqueza financeira, eu não estou dizendo que esse é o principal valor. Mas, olha, gente, dinheiro dá muito prazer. Apesar do símbolo ser o porquinho, dinheiro dá muito prazer. Porque com dinheiro você resolve 1 zilhão de problemas. Você não é mais feliz porque tem mais dinheiro. Mas com dinheiro você resolve uma série de problemas. Você, inclusive, pode ajudar outras pessoas. Esse Warren Buffett, por exemplo, ele doou a maior parte da fortuna dele, ele doou. Ele é um grande filantropo. Então, até isso você pode fazer. Né? Filantropia. Aí, se você me perguntar, quais são as perspectivas para a Bolsa? Olha, o pessoal está falando em 130 mil. Eu hoje não sei como é que está. Ontem fechou a quase 118 mil. E daí, eu fico me perguntando, subiu, desceu, e daí? Eu não estou preocupado com o curto prazo. Eu não sou trader. Eu quero ser um investidor. Eu quero olhar o longo prazo. Eu quero construir patrimônio. Então, aqui tem alguns exemplos, né? XP fez uma limpa na carteira semanal após apanhar do Ibovespa. Na prévia da semana, em que consideram os valores do leilão de fechamento do horário regular, a carteira caiu 3,29, enquanto o Ibovespa recuou 0,33. Aí eu me pergunto, e daí? Trocou todas as ações em sua carteira e recomendou, na carteira recomendada semanal, publicada nessa sexta-feira. Com isso, os papéis de Itaúsa, B3, Uzi Minas, Randon e Magazine Luiza saíram e entraram Bradespar. Ele saiu Itaúsa e entrou Bradespar. Qual é o fundamento de você tirar uma holding do grupo Itaú e entrar uma holding do grupo Bradesco? Copel, Cirela, Klabin e Multiplan. Tudo bem. Mas não me convence. Não compro isso. Não entendo essa mudança drástica. Para mim, isso não faz o menor cabimento, o menor sentido. E os economistas hoje, né? Aqui dá um tiro nos economistas, mas eu vou a reboque também, eu sou engenheiro, a reboque também, né? Nenhuma crítica aos economistas. Mas dizendo o seguinte, que agora com inteligência artificial como ferramenta de reconhecimento de padrões complexos, como é o caso dos investimentos em ações, você tem que olhar um cara aí que escreveu um negócio interessante, onde a economia foi mal, Chicago abandona o liberalismo clássico. Então, muitas daquelas premissas que norteavam muitas decisões de investimentos estão caindo. O mundo mudou, e mudou drasticamente. Então, é importante você se dar conta disso. E até usar a inteligência artificial a seu favor. Ou seja, aprender com ela é um recurso precioso. Bem, ao investir, a decisão é sua, é você que bate o martelo. Mesmo que você seja um investidor passivo, qual é a diferença? O ativo, você escolhe a ação, você escolhe a empresa, você escolhe a ação da empresa. Você escolhe. Você estuda e toma a decisão. O passivo, você entrega para um gestor fazer esse trabalho para você. Um gestor profissional, certificado, tudo certo. A diferença é enorme, se você pensar bem. Porque eu acho mais simples você escolher a empresa com a infinidade de dados e informações que existem gratuitamente sobre ela,
do que você escolher o gestor. Se você escolheu, porque quando você escolhe o gestor, você delega para ele a decisão. Entende? Então eu prefiro que você seja um investidor ativo. Aqui todo mundo é nível superior, gente. É um percentual pequeno da população. Você tem condições de fazer isso. Você não precisa de um gestor. O pessoal da corretora ouviu falando isso, quer me matar. Mas como assim, você quer tirar meu emprego? Não, não é isso. Olha o gestor também, vê o que ele está fazendo. Mas você mesmo pode montar a sua carteira e acompanhar ela com um esforço razoável. Não precisa olhar gráfico de ação todo dia, que isso é uma bobagem. Bom, nesse programa que os alunos da PUC fazem parte, né, a gente está começando com essa palestra. A partir de amanhã vai ter um curso em 10 vídeos aula. A partir de segunda-feira que vem, vocês vão ter acesso a um podcast. E junto do podcast vai um e-book em PDF, comentando sobre o que aconteceu na semana anterior. Aí vocês vão perceber claramente esse negócio do sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tem ações, gente, que sobem mais de 10% num dia, de boas empresas. E tem ações que caem mais de 10% num dia, de boas empresas. Como é que pode? Especulação. Quase fico rouco quando eu falo isso. Fico nervoso. Aí, tá dando um monte de besteira. Especulação. 10% no dia é uma catástrofe. É muita coisa. Mas acontece diariamente. E vale o inverso. Tem coisa boa saindo, tem coisa ruim subindo. Você tem que tomar muito cuidado. Por isso eu digo, você tem que conhecer as melhores e as piores. Bom, podcast semanal. 7 minutos. E mais um e-book depois com gráficos, com uma série de coisas. Nós vamos fazer vários webinars, são 5 ao todo. Até o final de novembro. O próximo, é agora ainda esse mês, é sobre o case das lojas americanas, que eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos ter também exercícios práticos com dados reais de companhias e também dados reais de ações. E ao final do programa, nós vamos ter um evento de premiação e entrega de certificado de participação no dia 5 de dezembro. Ok? Só para vocês mentalizarem. Então, tem várias ferramentas aqui, né? Essa palestra, os vídeos aulas, os podcasts, webinars, planilhas de teste, acervos. Vocês também vão ter uma possibilidade de acessar, de receber informações para o nosso acervo, chat com grupos de WhatsApp, né? E essa gamificação, eu aprendi isso agora. Então, o curso está aí, 10 vídeos aula, a mentoria são os podcasts, os webinars que a gente vai fazer sobre empresas e setores, o chat para a gente trocar informação. Nós vamos gerar planilhas para vocês fazerem os exercícios. Aí estão a interface da planilha e a competição. A competição vai ter uma parte teórica, um questionário de 50 questões de múltipla escolha, e vai ter uma parte prática que vocês vão ter um conjunto de empresas para montar uma carteira com 3 ações. Tudo isso vai ser explicado passo a passo, tá? Não precisa se preocupar. E o Moodle vai ter todas essas informações disponíveis, né? E aí, aqueles que conseguirem as melhores valorizações, é claro que a gente vai ter que andar para trás. A gente vai ter que começar, digamos, em setembro de 2018, entendeu? Para ver, ou seja, você vai escolher como se você estivesse em setembro de 2018, porque senão a gente não vai ter o efeito do longo prazo, que é isso que eu quero que vocês percebam. Porque se a gente começar a montar a carteira agora, digamos, a partir de amanhã, 14 de setembro, daqui a pouco, decorrido um mês, não vai dizer nada. Vai dizer nada. Então tem que andar para trás. Aqui nós temos um Big Data com mais de 170 mil balanços padronizados. Relatórios vocês vão receber também, melhores e piores do dia e do mês. E o blog. Livros que você deve ler. Eu já estou terminando. O Investidor Inteligente. Esse é imperdível. Se tiver que ler só um, leia esse. Tem também o livro das velhinhas lá de uma cidade do interior, Birdstown. O Homem Mágico da Babilônia, interessante. Investimentos em ações de longo prazo, do Jeremy Siegel. O Milionário Mora ao Lado, muito interessante, que mostra a maneira simplória que vivem muitos americanos riquíssimos.
e investimentos para não especuladores, do Paulo Portinho, que é um amigo nosso. Filmes também que você deve assistir, vou deixar aqui, alguns você já conhece. Aqui está o meu currículo resumido, né? e em seguida do meu amigo Tomás. O Tomás aqui está bem mais velho, por isso que vocês não reconheceram. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, carinhosamente, o Tomás é chamado o pai da PUC, né? Porque todos nós somos filhos da PUC, mas aí ele foi descoberto sendo o pai da PUC. E foi nessa sala aqui, um colega de vocês aí que falou, esse cara, depois que ouviu ele, falou, esse cara é o pai da PUC. Chegamos lá. Ok. Pouquíssimas informações para passar para vocês sobre os próximos passos. Mas agora eu gostaria de finalmente ouvir vocês. Vamos lá, gente. Perguntas? Boa tarde, meu nome é Beatriz Conte. Eu queria saber como faz para participar do programa. Bom, deixa eu explicar, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês agora vão pegar o seu celular, entrar no Instagram, vai procurar a página do IAG, ok? Vão clicar no link da bio do IAG, e ali tem inscrição para o curso Sabe Investe, PUC Rio, Universitários na Bolsa. Inscrição. Coloquem aí e vocês já estão automaticamente inscritos, tá? Deve chover ainda, muita gente que está fora daqui, né? Vão também se inscrever, tá? Depois a gente vai ver um critério aí de seleção, quantas pessoas vão poder fazer o curso, tá bom? Por favor, continue. Só? Tá, vamos lá. O que mais? Não. A primeira inscrição que vocês fizeram, presta atenção, era inscrição para o evento inaugural. Agora, lá dentro da bio, tem uma outra inscrição para o curso. Tem que escrever agora para o curso. Tá? São duas inscrições porque o evento conta como horas de atividade complementar. Então, a gente precisava ter esse logzinho de quem se inscreveu para o curso, ok? Perguntas? Deixem de ser tímidos, vocês não são tímidos. Perguntar? Mais uma coisa a acrescentar? Não, eu acrescentaria